Crianças, vocês sabem que quando chega o Natal, geralmente as pessoas se lembram mais dos presentes do que propriamente do aniversariante. Quando chega o Natal, as pessoas estão mais preocupadas, geralmente é assim, com luzes, com árvores, com uma beleza externa, e muitas vezes não estão tão interessados com relação ao aniversariante, que é o Senhor Jesus. E por incrível que pareça, também na Páscoa isso acontece. Geralmente na Páscoa, eles dão ênfase a coelho. Chocolate. E especificamente a ovo de chocolate. Ninguém tem nada contra chocolate. E aliás, vocês vão comer bastante chocolate hoje. Mas geralmente é isso que acontece. As pessoas enfatizam ovos de chocolate. E tal como no Natal, Cristo fica escondido porque as coisas ficam mais evidenciadas com os presentes, na Páscoa, as pessoas ficam mais preocupadas com ovos. Tipo aquele ali que a Cleibe vai me trazer. Olha só. Cleibe, me ajuda a tirar esse negócio aí. Nós vamos falar sobre uma lição que é muito ensinada em muitos lugares, em muitas igrejas, chamada de Páscoa Escondida, tá bom? E as crianças vão aprender um pouquinho sobre por que muitas vezes o que ganha espaço é isso aqui. Olha o tamanho. E é de verdade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Páscoa Escondida. Tem alguns textos, eles estão baseados em Mateus capítulo 21, e vocês estão percebendo que tem algo bem diferente acontecendo aqui, né? Então eu vou me atrapalhar um pouquinho, mas não tem problema. O mais importante é que a gente tente passar a informação para vocês, crianças, e também para os adultos. Mas vamos lá. Eu queria que primeiro a gente olhasse para esse versículo, todo mundo, e que nós falássemos juntos. Vamos lá? Vamos ler? Está ali, ó. Todo mundo junto comigo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 de Coríntios 15, 3 a 4. Ali está sintetizado, resumido o que é a Páscoa. A Páscoa significa que o nosso Salvador, Jesus, que é tipificado como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, da vida dos crentes, ele foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Olha só, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ali não tem ovo de chocolate, não tem coelhinho, ali não tem chocolate, né? Tanto chocolate. O que temos ali é tão somente a história do nosso Salvador. E a Páscoa deve ser enfatizada por isso. Cristo veio ao mundo para morrer por nós numa cruz. E não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. Sabe por quê? Há uma mancha terrível em nós. É a mancha do pecado. É uma sujeira que só pode ser lavada com o sangue do Cordeiro. Por isso que a Páscoa é um momento maravilhoso para nós. Porque nos fala sobre a história que as Escrituras contam. As Escrituras falam sobre a morte do Senhor Jesus. E muitas vezes essa história fica escondida porque as pessoas ficam empolgadas com a Páscoa por causa de coelhinho, ovo e chocolate. Mas nós vamos perceber que não é assim. Então, dentro desse ovo, tal como a gente vê em alguns ovos que tem alguma coisa dentro, a gente resolveu colocar algumas coisas para que vocês possam meditar sobre a Páscoa e perceber como muitas vezes ela é escondida nos chocolates ou nos ovos, tá bom? Então vamos lá.
Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, vamos lá, deixa eu ver aqui, é isso aqui. Na semana da Páscoa, que vai começar amanhã na segunda-feira, Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele resolveu e falou para os discípulos dizendo, vocês vão até um certo lugar e vocês vão encontrar um jumentinho, filho de uma jumentinha. E aí vocês vão chegar lá e vocês vão pegar esse jumento e vão trazer para mim. Os discípulos falaram assim, mas mestre, como que a gente vai chegar e vai pegar o jumento de uma pessoa? Quando essa pessoa te perguntar sobre o jumento, Jesus disse, vocês vão dizer o seguinte, ele vai servir para o mestre, mas logo ele vai ser devolvido. E quando eles chegaram lá e encontraram o jumentinho, como Jesus Cristo tinha dito, junto com a jumenta, a mãe dele, e aí eles pegaram o jumentinho e levaram para Jesus. Colocaram no lombo dele as suas capas. E assim Jesus Cristo subiu no lombo dele e eles entraram em Jerusalém. Isso é conhecido também como Domingo de Ramos. Por quê? Lá, naquele dia, quando ele entrou em Jerusalém, fizeram uma grande festa, pegando alguns raminhos e colocando para ele passar. Pegava os ramos e onde Jesus passava, tinha os raminhos. E eles diziam uma coisa muito interessante, né? Eles diziam algo muito interessante. Passa um pouquinho mais para mim, né? Vamos ler ali, igreja? E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que os seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles estavam dizendo, louvado seja o filho de Davi. Por isso, os raminhos, né? Bom, logo depois, mais adiante, Jesus ficou ali naquela semana. E o que aconteceu? Passa um pouquinho para mim, por favor. Esse texto, né, é também de uma profecia de Zacarias capítulo 9, 9. Então é uma coisa que já tinha sido predita, né, para que aquilo acontecesse. E aí nós temos os ramos, né, como a gente falou. Um pouquinho mais adiante, isso. Na quarta, ele pregou um sermão em público e falou sobre os acontecimentos. Então, ele ficou ali durante aquela semana. Na quarta-feira, ele pregou um sermão, como se fosse a próxima quarta-feira agora. E ele falou sobre muitas coisas do futuro. Na quinta-feira, ele mandou preparar a Páscoa. E aí, ele pediu para os discípulos irem até um lugar e procurar uma casa onde ele celebraria a Páscoa. E foi assim que ele fez. Ele procurou, os discípulos procuraram e encontraram aquele lugar, né? Então, na noite da quinta, ele celebrou a Páscoa, que para nós é a Santa Ceia, igual nós temos aqui. Todas as vezes que nós comemoramos a Santa Ceia, é como se nós estivéssemos celebrando também a Páscoa. Então, o que ele fez? Ali, junto com os discípulos, ele pegou o pão. A gente conta que esse é o pão, né? E ele disse, isto é o meu corpo, que é dado a favor de muitos. Quem são esses muitos? Todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Quem crê em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão. Joia! Então, quando ele estava falando aquilo, ele estava falando de vocês, estava falando de mim. Todos os que creem na morte dele, que é como se fosse um sacrifício, e é um sacrifício para nos salvar. Uma outra coisa que tinha também era o cálice. Então, como a gente tem aqui, era o cálice. E ele disse algo sobre o cálice. Isto é o meu sangue, que é dado a favor de muitos. O sangue da nova aliança.
E por quê? Antigamente tinha uma aliança. E essa aliança era tipificada por meio da morte de um cordeiro. Esse cordeiro, quando ele foi morto lá na Páscoa, o sangue dele foi colocado na borda, assim, na verga das portas. E o anjo, quando passava na 10ª praga, onde tinha aquele sangue, ele passava por cima. E daí está a expressão Páscoa. Páscoa, do hebraico, pechá, significa passar por cima. Quando o anjo via aquele sangue na porta, ele passava por cima. Jesus está dizendo que ele agora é a Páscoa, quando ele morre e o sangue dele nos livra da morte. Só que não é uma morte como qualquer uma daquelas que as pessoas vão para o caixão. É a morte eterna. Ele nos livra da morte eterna com o seu sangue. Então, para nós, é muito importante a Páscoa, porque Cristo, ele morre por nós, para nos salvar, derramando o sangue dele e entregando o corpo dele para sofrer em nosso lugar. Tem um texto que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sangue puro de Jesus é que nos perdoa dos nossos pecados. Então, a Páscoa que nós estamos falando, que está escondida muitas vezes nos ovinhos e coisas desse tipo, não dá espaço. Vocês viram na propaganda falar de Jesus? Falaram de sangue, falaram de cruz, não falam. Fala de surpresas que tem dentro do ovo de chocolate, fala do ovo de chocolate, mas não fala de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, tal como nós lemos no primeiro texto, nós entendemos que tudo que está ali mostra que Cristo morreu para nos salvar, tal como nós temos ali. Mas uma outra coisa que aconteceu também, é que Jesus, enquanto estava tomando a ceia, ele falou que alguém haveria de traí-lo. Alguém haveria de traí-lo. Vocês sabem o que é isso aqui? Os adultos não estão vendo lá atrás. O que é isso? Moedas. E isso, quem fez isso? Quem traiu Jesus? Judas. E por 30 moedas ele traiu Jesus. Então Jesus na ceia falou assim: entre vocês há um que me trairá. E ele estava falando de Judas, que já tinha conversado com o sumo sacerdote, com os sacerdotes que iriam traí-lo. E foi assim que aconteceu, né? Ele foi traído. Mas isso é também uma profecia. E para os adultos, lembre-se disso. É muito importante porque na escola dominical nós vamos falar sobre a Bíblia. E nós vamos perceber que uma das coisas que mostra a autoridade da Bíblia é que tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, depois de 600, 700, 400 anos aconteceu. Tudo aquilo que os profetas, os sacerdotes, mais especificamente os profetas falaram, de fato aconteceu. E Zacarias profetizou isso em Zacarias 11, verso 12, que ele seria traído por moedas de prata, né? E foi isso mesmo. Jesus, logo depois de tomar a ceia com os discípulos, cantou cânticos, cantou uma música, provavelmente o Salmo 118 ou 119, e eles saíram. E Jesus foi orar, né? Foi orar. E ele ficou durante algum tempo orando. E o que ele fez? Chamou alguns dos discípulos mais próximos dele, João, Tiago e Pedro. E ele disse assim: vocês fiquem aqui orando, porque o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos sacerdotes. E ele foi para um lugar orar. E ele orou, e ele estava tão triste, tão angustiado, porque ele estava carregando o seu pecado e o meu pecado. Era um peso muito grande. E ele orava, e orava de forma tão triste, era tão duro o sofrimento dele, que ele começou a suar sangue. E ele voltou para ver os discípulos, e quando ele viu os discípulos, sabe como os discípulos estavam? Ele falou: vocês estão dormindo? Eu pedi para vocês orarem, vigiar. E ele voltou de novo e continuou orando. Ele disse algo muito interessante. Ele estava tão triste, ele falou assim: Pai, se possível,
afasta de mim este cálice. Era muito sofrimento. Ninguém imagina o sofrimento de Cristo. Qualquer sofrimento nesse mundo não pode ser comparado com o sofrimento de Cristo. A dor que ele estava carregando. E aí, ele orou, mas logo depois ele disse: contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Ele saiu de novo e foi ver os discípulos. Quando ele chegou, como é que estavam os discípulos? Dormindo. Ele falou: de novo vocês estão dormindo? Basta, vamos, porque o Filho do Homem será entregue. E realmente foi isso que aconteceu. Chegaram soldados com cordas, muito mais grossas que essas, é claro, né? Com cordas, e o prenderam. Judas deu um beijo no rosto dele para identificar que ele era Cristo e o levaram para Caifás, para os sacerdotes. E lá o acusaram de um monte de coisas que ele não fez, injustamente. Ele ficou calado, porque lá na Páscoa dos judeus, há muitos e muitos anos atrás, o cordeiro que era morto, geralmente é assim, ele ficava calado. Aquele cordeiro lá do Antigo Testamento tipificava o verdadeiro cordeiro, que João disse que tira o pecado do mundo, que é Cristo Jesus. Bom, o que eles fizeram logo depois? Vamos ler aquele texto lá? Por favor, passa de novo, Daniel. Volta para mim. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Em seguida, foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi levado depois então para Caifás. Bateram muito nele. Gente, vocês nem imaginam o que fizeram com ele. Bateram muito nele. Judiaram muito dele. Muito sangue já foi derramado ali. Eles pegaram e colocaram nele, bateram nele com um chicote. E no chicote tinha algumas coisas na ponta, que era para judiar mesmo, que era para machucar. Conforme batia, cortava a pele de Jesus. Então ali já derramou muito sangue de Cristo. O sangue dele já foi derramado ali. E logo depois, o que fizeram? Colocaram uma coroa de espinhos. Gente, vocês nem imaginam. São espinhos bem grandes. Ali dá para a gente ver um pouquinho, né? Esses espinhos, quando penetravam na cabeça do nosso Senhor Jesus, derramava muito sangue. É como se dissesse assim: você não é o rei dos judeus, então toque a sua coroa. Estavam humilhando a Cristo, ridicularizando a Cristo. Bom, mais adiante, levaram-no, dando para ele uma cruz. E ele carregou essa cruz. Dizem que algumas pessoas, quando andam por esse lugar que Jesus Cristo andou, lá em Jerusalém, elas já ficam cansadas e têm de parar. Agora imagina o que é andar todo esse caminho com uma tremenda cruz, uma baita cruz pesada nas suas costas. Jesus andou por aqueles lugares com um peso muito grande nas costas. Algumas igrejas chegam até a falar desse caminho, chamado de Via Crucis, o caminho da cruz. Foi muito sofrido. Alguém teve de ajudá-lo. Mas sabe o que foi pior? Quando ele chegou lá, pegaram pregos bem grandes. Bem grandes. Entendeu por que na Santa Ceia tem o vinho ou o cálice? Porque muito sangue foi derramado. O sangue dele foi derramado. Isso mesmo. Pegaram os pregos e colocaram na sua mão e no seu pé. E prenderam ele naquela cruz. Ele ficou durante muito tempo sofrendo ali. Na sexta-feira que vem, que foi o dia que tudo isso aconteceu, nós vamos lembrar desse momento com um culto chamado 7 Palavras da Cruz. Porque lá ele falou 7 palavras. E todas essas palavras são muito bonitas, porque mostra a sabedoria de Deus
na pessoa do Filho do Senhor Jesus Cristo. Bom, depois de um certo tempo, já era quase 6 horas, e os judeus às 6 horas param de fazer qualquer coisa, porque já é o sábado para o judeu. Na sexta, 6 horas, já pararam tudo. E aí o que eles fizeram? Quebraram as pernas dos ladrões que ficaram do lado de Jesus, mas perceberam que Jesus já estava muito mal. E um soldado, então, o que ele fez? Passa para mim mais um, meu querido. Passa mais um. Isso. Um soldado pegou e, com uma lança, cortou Jesus. E saiu muita água misturada com sangue. Um sinal claro de que ele já estava morto. Então era só tirá-lo de lá. E tirá-lo. É claro que antes de fazer isso, os soldados pegaram algo mais ou menos assim e lançaram no chão. Porque alguém colocou uma capa vermelha muito bonita nele. E os soldados falaram, eu quero essa capa para mim. Aí eles falaram, não, eu quero para mim. Então o que eles fizeram? Tiraram sortes. É como se pegasse um dado e vê o número. Quem falou 6, ganhou a capa. Tá bom? Depois vocês vão poder pegar tudo aqui. Bom, como nós falamos, Jesus Cristo já havia morrido. Então pegaram um tecido e tiraram ele da cruz. Enrolaram ele com esse tecido e assim tiraram ele da cruz. Mas sabe o que nós vamos ver mais adiante? É que quando tiraram ele da cruz, colocaram no sepulcro. Um homem chamado José de Arimateia falou, vou colocá-lo lá. Colocaram no sepulcro. Tudo isso já tinha sido profetizado também. E aí, eles deixaram lá. Ele ficou lá? Não. Passou a sexta, passou o sábado e chegou o domingo. Algumas mulheres foram lá para cuidar do corpo de Jesus, porque não estava tempo de fazer, porque já era sábado. Então elas foram no domingo para cuidar do corpo de Jesus, tirar toda a sujeira, limpar, cuidar dele, para que assim ele pudesse ter uma morte mais digna. Mas quando elas chegaram lá, o túmulo estava vazio. Ele tinha falado para os discípulos, e os discípulos não lembravam disso, não acreditaram. Mas ele falou várias vezes que ele ressuscitaria ao 3º dia. E ele ressuscitou. E ele apareceu aos discípulos, e os discípulos ficaram maravilhados. Teve um que duvidou, chamado Tomé. Mas no outro domingo ele apareceu de novo, e ele falou, Tomé, põe aqui a mão. Coloca aqui a sua mão. E Tomé disse, Deus meu e Redentor meu. E ele falou uma coisa muito bonita para todos que estavam ali. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Por isso que nós podemos dizer que somos felizes. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que sabe dessa história. Mas não somente sabe. Feliz é aquele que crê nessa história. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês vão daqui a pouco cantar isso para nós. Vocês acreditam nisso? Vocês creem nisso? Então eu queria que vocês cantassem com muita força. Muito alegres. Não canta assim não. É um momento alegre, porque o nosso Senhor Jesus não ficou morto, Ele ressuscitou e Ele é a nossa vitória. Sabe por quê? Porque tal como Ele venceu a morte, todos os que creem nele são mais que vencedores. E não estão presos à morte eterna. E nós podemos confiar nisso. Por isso que nós queríamos mostrar para vocês que muitas vezes, nesse período da Páscoa, as pessoas só se lembram disso aqui. Veja bem, nada contra chocolate. Viu, meus irmãos? Meus irmãos, nada contra. Mas nós podemos dizer que muitas vezes a Páscoa fica escondida porque as pessoas querem mais o chocolate do que entender o que aconteceu naquela época. Vocês viram um pouquinho disso. Agora eu gostaria muito que vocês entendessem o porquê que a gente faz isso aqui várias vezes no mês. É porque nós amamos a história da cruz.
tem um hino que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E por que eu vou proclamar? Porque quem crê nisso será salvo. Quem não crê será condenado. Quem crê que Cristo morreu e ressuscitou, entende que Ele salva. Mas quem não crê nisso, já está perdido. Aí a sua responsabilidade e a minha responsabilidade de falar isso para as outras pessoas. De chegar para algumas amigas ou alguns amiguinhos e falar assim: Páscoa não é ovo de chocolate, não. Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é a vida eterna que Cristo nos deu com a vida, com a morte e com a ressurreição dele. Por isso que a gente pode lembrar, eu vou pedir que passem o primeiro versículo de novo, o primeiro lá no início, nós vamos ler de novo. Tá bom? Vamos ler todos juntos. Lá no início. Vamos ler todos juntos? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossas crianças e que nós possamos realmente proclamar o verdadeiro significado da Páscoa, que é Cristo, o nosso Senhor, que segundo as Escrituras, segundo o testemunho dos apóstolos, veio e morreu para nos salvar. A esse Senhor Jesus, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória para sempre.